Da América para o Mundo, por Olavo de Carvalho. Em abril de 1962, o jornal Novos Rumos, órgão do Partido Comunista Brasileiro, publicou as seguintes linhas. Cabe-nos rever uma outra atitude completamente enraizada entre nós e que evidencia uma verdadeira letargia mental. Trata-se do hábito de raciocinar dentro de esquemas fixos. Este método de raciocínio se limita a apanhar os fatos e a enquadrá-los dentro do esquema pré-determinado. Exemplo é o esquema revolucionário versus reacionário. Segundo este esquema, tudo o que temos que fazer é classificar as pessoas, os atos e os fatos em revolucionários ou reacionários. Feito isso, está concluída a tarefa. Como poderemos compreender a realidade mantendo essa atitude? Decorridos 32 anos desde o tempo em que um obscuro doutrinador comunista de um país periférico podia publicar esta advertência num jornaleco de agitprop para operários, um eminente crítico de arte norte-americano, escrevendo para a jovem elite intelectual de seu país, se vê na contingência de explicar o seguinte. Como escritor, rejeito não apenas o argumento pós-estruturalista de que todo texto é indeterminado, mas também a renovada tentativa de julgar a literatura em termos da sua suposta virtude social. Através disso, entramos numa terra do nunca, marxista, estranha, nostálgica, onde se exibem todos os mais retrógrados fantasmas da literatura como instrumento de utilidade social. Assim, lemos na nova Columbia History of the American Novel que Harriet Beecher Stowe é melhor romancista que Melville, por ser mulher e socialmente construtiva, pois a cabana do pai Tomás ajudou a levantar os americanos contra a escravidão. Ao passo que Capitão de Pequod era um símbolo laissez-faire do individualismo capitalista, com uma atitude condenável com relação às baleias. Está em Robert Hughes, Cultura da Reclamação. Hughes prossegue. Esses hábitos atrasados de julgar escritores em termos de sua suposta capacidade de aprimorar a consciência social são mais negativos ainda para os estudantes que saem com a impressão de que a resposta correta a um texto é medi-lo com um grosseiro método de correção política. A política não deve impregnar tudo. Certas obras de arte trazem mensagens políticas embutidas em sua estrutura, mas é de uma ingenuidade atroz supor que essas mensagens esgotam o conteúdo da arte como arte, ou, em última análise, determinam o seu valor. Por que, então, está na moda julgar a arte em termos políticos? Provavelmente ensina-se isso porque é fácil de ensinar. Divide-se claramente a extensa república das letras em mocinhos e bandidos e alivia o aluno do fardo da empatia imaginativa, das dificuldades da discriminação estética. E por aí vai. Páginas e páginas, com toda a paciência e delicadeza, tentando explicar à juventude letrada da Universidade de Colômbia aquilo que 3 décadas antes, num país inculto, um comunista podia dizer a operários comunistas em breves palavras rudes e francas, sem qualquer temor de ferir suscetibilidades políticas ou éticas. Não hesito em concluir que no Partido Comunista Brasileiro de 1962 havia uma atmosfera mais culta, mais compreensiva, mais civilizada do que na Universidade de Colômbia hoje em dia. Muita gente ali sabia que Marx, apreciador de Homero e Ésquilo, admitia a perenidade do valor estético para além da oportunidade política das obras. E a confusão da arte com a mera propaganda era vista como um radicalismo pequeno burguês, hostil à cultura e contaminado de fascismo. O artigo de J. Miglioli, provavelmente um pseudônimo, atesta que, se havia entre os militantes algum resíduo dessa confusão, era apenas como efeito espontâneo da pura letargia mental, e não como crença formalmente assumida. O que vemos, porém, na Universidade Norte-Americana é a redução explícita e programática da arte à propaganda política, coisa que nenhum teórico comunista ousou jamais defender, na medida em que nunca houve incompatibilidade essencial entre o marxismo e o senso do ridículo. Essa redução, na verdade, está abaixo de toda crítica, e mesmo um jornal comunista de quinta categoria, como Novos Rumos, não tocava no assunto senão de passagem e a contragosto.
como quem abrevia discretamente a confissão de uma fraqueza, ao passo que Hughes se vê constrangido a longas, didáticas e humilhantes explicações para fazer-se compreender pelos meninos supostamente highbrow de Colômbia. Que a nação norte-americana, após ter se empenhado por mais de meio século na tarefa amarga e necessária de livrar-nos do comunismo, agora distribua ao mundo, a título de cultura acadêmica, um lixo que nem mesmo o embotado olfato soviético poderia suportar, é sinal de que alguma coisa de muito grave ali acontece. A luta vitoriosa contra o comunismo deixou no vencedor algo mais que cicatrizes gloriosas. Tendo matado o gigante a dentadas, o herói descobre agora que o falecido era aidético. Alguns dos traços mais repugnantes da velha mentalidade comunista reaparecem ampliados na produção cultural exportada pelos Estados Unidos, só que rotulados como inofensivos e próprios para o consumo pelo carimbo da Food and Drug Administration. A contaminação do herói não é um caso excepcional na mitologia. Edmund Wilson, outro eminente crítico norte-americano, de uma geração que teve a sorte de ir para o além antes do advento da nova Columbia History of American Novel, observou exatamente isso, na memorável interpretação que fez de Filocteto de Sófocles. Filocteto, poderoso arqueiro, salva sua cidade repelindo uns invasores, mas é ferido no pé. A chaga exalta um fedor insuportável e os habitantes da cidade, preferindo a higiene e a gratidão, mandam o herói para o exílio. Da minha parte, já exilei o Filocteto norte-americano, abstendo-me de consumir, exceto com as maiores precauções antissépticas, as produções de sua cultura acadêmica atual, marcadas pela mistura de barbarismo com pseudo-erudição, pedante, mistura que os consumidores brasileiros parecem apreciar acima de toda iguaria, a julgar pelo número de traduções e resenhas. Gratidão? De forma alguma. Feridas no pé representam no simbolismo universal a expiação de culpas, de que não estão isentos os heróis. A condenação é justa e o exílio não durará para sempre. Ou a ferida secará, se não for continuamente reaberta por grupos de ressentidos credores morais da sociedade americana, incapazes de avaliar a diferença entre suas aspirações gremiais e os interesses da humanidade, ou, como na peça, o herói será chamado de volta ante a iminência de nova invasão. O perigo é que, enquanto isso, a infecção ameaça contaminar o resto do mundo. A intelectualidade esquerdista, destituída de luz própria, está sempre em busca de um farol profético e desamparada pela queda de Moscou. Volta-se agora para Colômbia e Princeton, com o servilismo da prostituta que, na guerra entre os proxenetas, abandona o vencido pelo vencedor. Os Estados Unidos ascendem à liderança intelectual no mundo no momento exato em que são acometidos de um inquietante ataque de inépcia.